Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje, o convite é para nós falarmos sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, mais especificamente sobre a indulgência. No dicionário, a indulgência está definida como a disposição para perdoar erros, clemência, misericórdia. Mas a indulgência é bastante mais que isso do ponto de vista do nosso comportamento. A indulgência é a nossa disposição para entender os erros, os comportamentos que consideramos errados do nosso semelhante. É aquele sentimento fraterno, doce, meigo, que leva-nos a estar no lugar do nosso semelhante e buscar entender o que o levou a tomar determinadas atitudes. Isso também se chama empatia, que é a capacidade de nós nos colocarmos no lugar de outrem. A indulgência é não olhar com negatividade para o nosso semelhante. É enxergá-lo de uma maneira a que nós possamos construir pontes nos relacionamentos e não barreiras, e não muros nesses relacionamentos. É procurar saber o que passou pela cabeça de quem está tendo aquele comportamento, de quem está tomando aquela atitude, de quem está falando daquela maneira. A indulgência acaba por construir pontes, criando um ambiente de mais harmonia e de mais paz, já que ela não se atém e não ilumina, não traz à tona os defeitos alheios e, além de tudo, evita propagá-los. Se o erro acontece, se a gente percebe que algo está errado, que o comportamento não foi adequado, que uma fala foi além do que deveria ter sido, a gente procura uma desculpa que seja plausível, uma desculpa que seja importante, que seja sólida, para entender o que passou pela outra pessoa. Afinal de contas, nós não temos muitas vezes o conhecimento e nem o domínio sobre a história pregressa de nosso semelhante. Não sabemos o que passou na vida dele, qual a bagagem afetiva, intelectual, qual a bagagem emocional que ele carrega, como ele reagiu a todas as experiências que ele teve, como ele está pensando agora diante de uma situação, às vezes, que causa muito mais sofrimento a ele do que a gente possa, talvez, imaginar. Isso significa dizer que nós temos que realmente entender o nosso semelhante, desculpá-lo, buscar uma boa justificativa. Não aquela justificativa, aquela desculpa esfarrapada, que muitas vezes algumas pessoas buscam, para que, em vez de justificar o problema, essa desculpa daí acaba por iluminar esse problema todo e agravando ainda mais a percepção desse problema. Também não quer dizer que, sendo indulgentes, nós seremos coniventes com o erro, mas que nós tentaremos entender e devemos avaliar os prós e contras daquela atitude e de um eventual reprimendo, de uma eventual observação, sempre com o intuito de aconselhar, com o intuito de evitar a repetição daquele erro e com o intuito de evitar que este erro cause ainda mais dano sobre ele e sobre as pessoas que estão à sua volta. A gente também, caso tenha que aconselhar ou eventualmente até repreender, que o faça com moderação e com uma intenção útil, uma intenção válida. A gente não deve fazer por nada. A gente deve ter um bom motivo para fazer aquilo ali. E, antes de tudo, ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Afinal de contas, saber ouvir também é uma forma de inteligência. E como nós podemos falar alguma coisa, como nós podemos formar um pensamento a respeito de qualquer atitude, de qualquer comportamento, se nós não somos capazes de escutar. Isso é absolutamente importante.
É muito importante também a gente ter a noção de que a indulgência está em todos nós, apenas nós estamos usando ela pouco. Nós temos a tendência a ser vaidosos e orgulhosos, a lidar muito pouco, a não conseguir agir com a modéstia e a humildade necessária em cada situação. Muitas vezes, como o próprio Jesus nos ensinou, nós conseguimos enxergar um cisco no olho de nosso irmão, mas não somos capazes de ver a trave que está em nosso próprio olho. E Jesus mesmo disse, todos nós erramos. Aliás, como ele fala com a mulher adúltera, aquele que não errou, que atire a primeira pedra. Será que nós temos condição de atirar essa pedra? Será que nós somos tão superiores a esse ponto? Será que analisando friamente, racionalmente o nosso comportamento, as nossas atitudes pregressas, nós temos tanta autoridade para ficar falando daquela pessoa, para ficar criticando aquela pessoa? Todos nós vivemos num mundo de provas e expiações. Todos nós, de um modo geral, temos um nível evolutivo semelhante. Ou seja, todos nós temos muitos erros a consertar, muitos comportamentos a corrigir, muitas atitudes a aperfeiçoar. Então, o que nos leva a achar que somos capazes de fazer críticas tão contundentes a qualquer irmão que esteja ao nosso lado? Não creio que isso seja possível, ou pelo menos seja possível em todos os casos. Por isso tudo, é importante que nós sejamos bastante severos conosco, mas bastante indulgentes com aquele nosso irmão. Afinal de contas, o autoconhecimento é extremamente importante para nós. Nós devemos saber, nós devemos ter a consciência do que somos, buscar ter essa consciência, buscar ter o conhecimento do que nós somos. Nós temos a nossa bagagem afetiva, nós temos a nossa bagagem emocional, assim como o nosso irmão tem a dele. E essa bagagem nos permite enxergar com muito mais clareza os nossos erros, as nossas limitações, com muito mais clareza do que enxergar as limitações de nossos semelhantes. Então, pensemos nisso nas nossas atitudes cotidianas, no nosso dia a dia também, nas nossas relações com nossos semelhantes. A gente tem visto, hoje em dia, um ambiente de muita intolerância, de muitos ânimos acirrados, de muita radicalização. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, nas nossas relações familiares, pessoas discutindo, pessoas se ofendendo, pessoas fazendo raciocínios parciais, julgamentos precipitados, muitas vezes, inclusive nas redes sociais, raciocínios parciais e julgamentos de pessoas que a gente sequer conhece, sequer ouviu falar, não tem a menor ideia de quem seja, não tem a menor ideia do que ele carregou dentro de si ao longo de toda a sua trajetória. Então, a gente tem que procurar entender bem isso. A chamada tolerância zero é péssima, ainda mais num momento como esse de pandemia, em que nós precisamos estar serenos. Nós precisamos ter um olhar mais terno, um olhar mais caridoso sobre as pessoas que nos cercam e as pessoas que nós vemos no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vê pessoas em situação de rua, sem um lugar para morar, também não usando máscara, não se prevenindo, não tomando as atitudes necessárias para a preservação da própria saúde. Mas será que ela faz isso conscientemente? Será que ela tem a noção do risco que ela corre? Mais que isso, será que ela tem condições de ir para a sua casa? Será que ela tem uma casa para ir? E nós, muitas vezes, julgando, criticando, fazendo comentários ofensivos a esse tipo de gente, que muitas vezes não teve a possibilidade que nós temos de estudar, de adquirir os bens e os objetos necessários para a nossa própria precaução, para a nossa própria prevenção. Pensemos nisso, sejamos um pouco mais calmos, mais serenos, mais condescendentes e, portanto, mais indulgentes. Finalmente, lembremos do mandamento de Deus, o primeiro mandamento de Deus, o mais importante, amai a Deus sobre todas as coisas, e principalmente no caso o segundo, amai ao próximo como a si mesmo.
Como poderemos amar ao próximo se não conseguimos ser indulgentes? Como poderemos amar ao próximo se não conseguimos nos colocar no lugar dessa pessoa, não conseguimos entender suas razões, suas justificativas, e se estamos muito mais dispostos a criticar e, assim, iluminar as nossas qualidades e mostrar os defeitos de outras pessoas? Isso não é amor, em hipótese alguma. Finalmente, lembremos do nosso grande médium, grande exemplo, Chico Xavier. Recordemos Jesus, que sendo suficientemente bom, justo, sábio e perfeito, não nos julga, e sim ama a todos nós que ainda odiamos, perseguimos e invejamos. Muito obrigado a todos. Tenhamos um bom fim de semana, vão em paz e que Deus nos ilumine sempre.